Boa noite! Muito bem-vindos aos canais da Unimed Apucarana, no Facebook e no Instagram. Nós estamos começando agora a nossa segunda live rosa, para discutir muitos temas importantes relacionados à saúde da mulher. Na semana passada, quem esteve aqui conosco, a gente teve uma audiência muito boa. Nós falamos muito sobre prevenção, detecção e tratamento do câncer de mama. Se você não acompanhou, você pode assistir essa live que ficou gravada no Facebook da Unimed Apucarana, tá? Lá você consegue, inclusive, ir acompanhando os comentários, as dúvidas e todas as interações. Essas lives rosas, e hoje, gente, ó, vim de novo aqui, trajadinha, tá? Com o meu blazer oficial da live rosa. Elas estão sendo feitas com alguns parceiros, então os nossos agradecimentos aí à FEComércio, à Câmara da Mulher Empreendedora, a Civana, a CIA, SL Administração e Participações, Sicredi, Grupo Fóros, Cicobi Aliança, Persis Internet e também a Valdar Móveis. Os nossos convidados de hoje me abandonaram, não estão aqui, estou sozinha no estúdio. Os nossos convidados estão remotos hoje, mas ainda bem, né, que a gente tenha a possibilidade de conversar e de trazê-los aqui para o estúdio do Redcast também. Eu vou estar conversando com o médico ginecologista e obstetra, Dr. Ricardo Baroni Gasparini, e com a nutricionista Priscila Nunes. Você que está nos acompanhando ao vivo pode enviar as suas perguntas, tá? Tanto lá pelo Facebook quanto pelo Instagram, que a gente vai fazendo aqui uma triagem. Eu vou repassar para os nossos convidados e aquelas perguntas que, eventualmente, a gente não conseguir responder por conta do tempo, depois a equipe da Unimed Apucarana publica aí nas redes sociais para vocês. Lembrando também que quem estiver até o final da live conosco, tem sorteio de brindes, de prêmios, então, além da informação, também tem como vocês serem premiadas e premiados hoje, né? Não é porque a gente está falando só de saúde da mulher que a gente não tem público masculino aqui. É importantíssimo, inclusive, vocês conhecerem e chamarem aí, manda os aviõezinhos, se estiverem aqui conosco no Instagram, para a gente poder chegar para mais gente. Mas vamos lá, então. Vamos ao que interessa, vamos começar a conversar com os nossos convidados para iniciar esse primeiro bloco da nossa live. Então, quero apresentar aqui para vocês o Dr. Baroni, que é formado em medicina pela UEL, onde ele também cursou a residência médica na área de ginecologia e obstetrícia. O Baroni, gente, ele é especialista nas áreas de endocrinologia ginecológica. Durante aí 4 anos, ele acompanhou o trabalho do Dr. Elzimar Coutinho, em São Paulo, se aperfeiçoou muito na área técnica de implantes hormonais, ministra aulas, é uma referência nesse tema. Dr. Baroni, boa noite, obrigada por atender o convite da Unimed e estar aqui conosco. Tá falando direto de onde, doutor? Em Ivaiporã, hoje indo para Londrina, daqui a pouco, tem um consultório lá amanhã. Mas hoje tá na terra, está em casa. Na verdade, eu tenho 2 casas, né? Eu fico metade da semana aqui, metade em Londrina. Bom, boa noite, Thaís, boa noite, Priscila, é um prazer estar aqui, atendendo ao convite de vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente nesse mês do Outubro Rosa. Falar sobre saúde feminina é sempre bastante importante, esclarecer dúvidas, e espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa e que a gente possa abranger bastantes temas aí. Vai ser sim, gente, de verdade, mandem perguntas, aproveitem, porque tem muito conteúdo, a gente tem que aproveitar a presença do Dr. Baroni aqui hoje. E também da Priscila Nunes, que é nutricionista, especialista em nutrição funcional, nutrição esportiva funcional, coach de qualidade de vida e consultora de aleitamento materno. Priscila, que é apucaranense, não está falando de Apucarana hoje, né, Priscila? Não, hoje eu estou aproveitando um pouquinho, uma semaninha de férias aqui em Guaratuba, mas fiquei tão feliz com o convite, fiz questão de vir, mesmo remotamente, para conversar com vocês. É um prazer estar aqui, principalmente conhecer o Dr. Baroni também, né, que é tão conhecido. Tem alguns temas aqui que eu fico até, né, vamos deixar ele falar mais, porque eu sei que ele é muito especialista em vários temas aqui que a gente vai falar hoje.
Estamos com duas feras hoje, gente. Então, aproveitem e mandem as dúvidas. Vamos começar, então? Foi até uma sugestão do Dr. Baroni, achei super interessante a gente dividir essa live nas fases. A mulher é cheia de fases, né? Nós, mulheres, temos mesmo muitas fases. O doutor falou, Thaís, vamos dividir a live passando por essas fases para a gente poder entender quais os pontos de atenção em cada uma delas. Então, falar da saúde da mulher é algo complexo justamente por conta dessas fases. Então, para organizar a conversa, nós vamos começar pela adolescência. Então, você que está na fase da adolescência ou que tem filhas nessa fase, presta atenção que esse primeiro bloco da live vai ser focado nisso. Doutor, quais as principais preocupações ginecológicas quando a mulher está nessa fase? E aí? Bom, como você falou, uma mulher, ela é diferente no mês, ela tem um período pré-ovulatório, ela tem um período ovulatório, ela tem um período pré-menstrual, ela tem um período menstrual, quer dizer, ela consegue ser diferente no mês. Na vida, ela tem a fase pré-adolescente, adolescente, adulta, fase de reprodução, gestação, climatério e pós-menopausa. Então, veja que a mulher, na vida dela, no mês ela é diferente, na vida é diferente, e entre vocês são diferentes. Sim. Então, eu acho que, para a gente conseguir tratar bem da mulher, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente conseguir individualizar etapas e mulheres. Bom, com relação à pergunta que você me fez da adolescência, logicamente que você tem muitos temas que a gente pode discutir, muitas preocupações. Mas diante do mundo de hoje, né, uma jovem hoje, o que um pai, uma mãe, o próprio jovem, assim, o que a gente mais se preocupa como ginecologista? Praticamente duas coisas. A questão reprodutiva, tá certo? E a questão das doenças sexualmente transmissíveis, já que hoje o início da vida sexual da mulher é muito precoce, Sim. Comparado à minha geração, por exemplo. Então a mulher inicia a vida sexual muito cedo. E quando uma mulher inicia a vida sexual, ela tem que se preocupar primeiro em não engravidar, né? Que a gente sabe que a gravidez numa adolescente é uma coisa que geralmente é catastrófica na maior parte das mulheres, para ela e para suas respectivas famílias. E segundo, com relação às doenças sexualmente transmissíveis, já que hoje a multiparidade de parceiros ela é muito grande, né? Então a maior parte dos jovens, eles vão ter múltiplos parceiros, inclusive na própria adolescência, na fase adulto jovem e assim por diante. E a gente sabe que quanto mais parceiros você tiver, maiores os riscos de transmissão, tá? E algumas doenças podem ter sequelas graves, algumas doenças podem inviabilizar essa mulher de reproduzir lá na frente. Algumas doenças podem provocar o câncer de colo, ela pode contrair um vírus aí na adolescência e ter um câncer de colo de útero, uma lesão grave de colo de útero na vida adulta jovem. E isso vai comprometer em demasia a vida dessa mulher. Então, veja bem, primeiro, com relação à questão reprodutiva, a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que essa jovem pensou em ter vida sexual, ela tem que ter a visita dela no médico ginecologista. Perfeito. Porque método contraceptivo é uma coisa muito individual e depende muito do estado, inclusive nutricional, como a Priscila vai falar, de cada paciente. Então, não é assim, eu vou pegar a pílula que a minha vizinha usa ou que a minha amiga usa. Isso aí, infelizmente, não dá muito certo, né? Tem mulheres que estão contraindicadas de usar um contraceptivo oral. Tem pílulas, por exemplo, que tem alta dose de hormônios. Tem pílula que é mais indicada para uma mulher que ela tem efeitos de androgenismo, acne, oleosidade e assim por diante. Tem mulheres que têm alterações metabólicas que você não deve usar pílula. Tem mulheres que têm histórico de trombose na família e ela já teve um histórico onde a pílula pode ser contraindicada. Então, o primeiro ponto é que o médico vai escolher para ela individualmente qual seria o melhor método, tá certo? Então, não dá para simplesmente taxar, minha filha vai iniciar a vida sexual, toma aqui essa pílula que a tua amiga usa, ou que eu usei. O que eu usei, exato, assim, né? Que eu usei. Não é bem assim, né? Então, primeiro. Segundo, com relação, como eu estava falando, a questão da sexualidade. A gente tem que ter em mente o seguinte, a partir do momento que uma mulher tem vida sexual ativa, tá? Ela abre uma porta de entrada para as infecções ginecológicas. Então, a visita ao médico ginecologista tem que ser periódica, né? Então, eu sei que muitas têm vergonha, aquele medo, às vezes, que muitas vezes a mãe não sabe que
que ela está tendo vida sexual, embora hoje as coisas sejam um pouco diferentes do que na minha época, mas muitas jovens ainda têm aquele medo. Mas é importante entender que é fundamental que essa jovem, a partir do momento que ela tem vida sexual, ela tem que fazer exame ginecológico, principalmente o exame preventivo, justamente porque algumas doenças são silenciosas. Você tem uma lesão, por exemplo, de HPV no colo do útero, na maioria das vezes a pessoa não sabe que tem essa lesão. E além de transmitir, essa jovem ela pode ter sequelas lá na frente que ela nem imagina. Né? Ela pode ter uma lesão grave de colo de útero com 22, 23 anos por um vírus que ela pegou com 16, 17 anos na experiência sexual dela. Quer dizer, então, se eu fosse resumir as duas preocupações que eu mais tenho nessa idade, lógico, tem outras patologias que a gente vai debater aqui, mas seriam a questão da reprodução, o medo de engravidar, o método contraceptivo e o exame periódico, ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Eu acho muito importante esse alerta, porque realmente, apesar da gente ter tido uma grande mudança em termos de comportamento, né, nos últimos 20 anos, vamos pensar assim, mas ainda há, sim, aquelas jovens que têm o receio de que não querem que os pais saibam da vida sexual ativa e acabam recorrendo à internet, pegando dicas genéricas e utilizando essas dicas genéricas, ao invés de realmente ter uma orientação individualizada como deveria ser, né? Mas vamos pensar então um pouquinho agora nessa questão nutricional, também entendendo que para cada fase da mulher a gente vai acabar tendo algumas características específicas pensando na alimentação, né, Priscila? Então, quais os focos de atenção relacionados à nutrição? Então, eu penso numa mulher adolescente que teve aí a sua menarca, que está entrando na vida sexual, iniciando, mas e aí? Como que fica a questão nutricional? Então, a questão nutricional também, né, a gente tem várias vertentes, né, que a gente pode trabalhar na adolescência, mas eu quero me ater, assim, a falar mais da questão emocional, eu acho, né, da nutrição emocional nessa fase, porque é uma fase onde os adolescentes estão, né, a geração de hoje muito aberta à rede social, então a gente percebe o apelo estético, o risco de transtorno alimentar é muito maior nessa fase, né, onde realmente elas têm essa visão, né, da rede social como uma verdade absoluta. Então, eu falo que o importante nesta fase é a gente trabalhar o equilíbrio. A parte nutricional, né, a nutrição celular do indivíduo é importante desde o nascimento até a vida adulta e terceira idade, mas eu acho que a questão emocional nessa fase pega mais. Então, a gente tem que estar atento, né, a essa questão, porque as pessoas se preocupam tanto com sobrepeso, obesidade, que realmente tem crescido muito nessa faixa etária, né? Eu vejo muito, assim, eu sou nutricionista há 18 anos e cresce cada ano mais a procura, né, de adolescentes por conta de excesso de peso. Mas pouco se fala da fome oculta também, que é uma deficiência nutricional de nutrientes específicos, né, que pode ser de algumas vitaminas, de alguns minerais, e isso tem interferência no corpo todo, inclusive, por exemplo, já que a gente está falando de sexualidade, na qualidade do óvulo da mulher, né? Então, o que a gente come influencia diretamente, né? A gente é o que a gente come, é uma frase bem conhecida, né, e as pessoas até brincam com essa frase, falando, então, se eu como coisa gostosa, eu sou gostosa, né, mas a gente tem que olhar da parte bioquímica mesmo, então a gente é o que a gente come, os nutrientes, né, que a gente coloca dentro do nosso corpo interferem todas as células do nosso corpo, já que todas elas são feitas de água e nutrientes, e o óvulo é mais uma célula, então a gente tem que ter esse cuidado nutricional, e eu acho que nesta fase, né, para quem estiver ouvindo adolescente e familiares, né, mães que têm filhos adolescentes, a gente precisa trabalhar realmente com exemplo, né, então a família mudando o ambiente, melhorando o ambiente alimentar, existe muito uma crença, né, de que, eu tenho doce em casa porque eu tenho criança, porque criança gosta, então assim, eu falo, gente, a gente educa desde sempre, e é muito comum, infelizmente, eu pego em consultório, quando a pessoa, o adolescente chega, porque ele come doce todo dia, porque eu falo que não é para comer, mas aí eu vou investigar, a criança faz isso, a adolescente faz isso desde que é criança, né, e eu falo, quantas vezes foi ela que comprou? Então, a gente precisa, né, dar o exemplo, a gente precisa se alimentar junto, a gente precisa ensinar esses adolescentes a cozinhar, né, porque eu falo que o maior, se eu puder fechar essa fala com uma dica, vamos ensinar os adolescentes a cozinhar, a comer mais comida de verdade,
A gente vai falar de alguns problemas aí, né, na saúde feminina, e a gente vai ver que, basicamente, o que a gente precisa, comida de verdade, saber comer fruta, verdura, legume, semente, e as adolescentes não sabem, aí chegam na vida adulta com esse paladar seletivo, né, um paladar infantil, que a gente paladar infantil. Isso, que nem deveria usar esse termo, né? Porque paladar infantil, qual é a diferença? O paladar infantil é um paladar que foi mal educado, na minha opinião, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tem os 10 passos da alimentação saudável do Ministério da Saúde, e o 7º passo é ensine as adolescentes, as crianças a cozinhar. Então, eles colocam até as crianças, já levar para a cozinha, que, como o doutor Baroni falou, as gerações mudaram muito, né? E a gente via antigamente, era natural as mulheres aprender a cozinhar, os homens, né? Também se viravam melhor. Hoje a gente vê que eles não chegam nem perto. As mães têm filhos de 15 anos e com medo de chegar perto do fogão. Então, é isso, vamos diminuir os produtos alimentícios, os alimentos prontos e aumentar os naturais. Eu acho que essa é a preocupação que a gente tem nessa faixa etária. Descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente, Thaís, Trabalhar mais com aquilo que tá natural. É que dá mais trabalho, né? Não adianta. A gente pegar o aplicativo de comida e pedir chegar em casa é a lei do menor esforço. Então, realmente, a nutrição que lute nessa hora, né, por conta desses consumos. Eu quero retomar uma questão aqui, que o Dr. Baroni trouxe essa preocupação, né, de, olha, quando a mulher está na adolescência, existe, claro, uma preocupação enorme para se evitar uma gravidez indesejada e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu queria falar um pouquinho mais especificamente do HPV, o papilomavírus, né? Me corrija, por favor, doutor, mas é isso, né? E porque a vacina. É possível se vacinar e o quanto que há de efetividade, como que as mulheres, as adolescentes têm acesso a essa vacina, é suficiente ou não? Sempre a gente precisa estar usando outro método contraceptivo? Como que funciona? Antes de falar sobre isso, eu achei muito interessante o que a Priscila falou, e hoje, cada vez mais, existe o que a gente chama de epigenética, né? Quer dizer, aqueles pais que já tiveram hábitos alimentares ruins, antes deles terem filhos, esses filhos na idade adulta vão carregar mudanças epigenéticas que vão mudar suas qualidades de vida. Então, às vezes, uma mulher tem um problema de ovário policístico, uma endometriose, algumas coisas que tem relação epigenética. Então, assim, hoje cada vez se estuda mais. Então, essa mudança de hábito familiar é fantástica, exatamente como a Priscila falou. Em relação ao HPV, o HPV, na verdade, é uma família de mais de 100 subtipos de vírus, todos chamados HPV. O HPV se transmite praticamente no contato sexual. Dificilmente tem outra maneira de transmissão, manipulação em crianças, às vezes, mas geralmente é o contato, encostar, certo? Contato é que transmite HPV. E na maioria das vezes, quando a pessoa entra em contato com o vírus, o próprio organismo já resolve o problema, tá? Na grande maioria das vezes, o sistema imunológico vai resolver e a pessoa não vai ser uma portadora constante, ou seja, ele não é persistente na maior parte das pessoas. O sistema imunológico resolve. Ele vai ficar persistente numa pequena porcentagem de pessoas. Ou seja, o problema é contato sexual. Então, independente da questão de vacina, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que evitar o contato. Certo. Já que a vacina é disponível, ela evita 4 subtipos de HPV apenas, certo? Logicamente que você vai ter uma imunidade cruzada com os outros tipos, certo? Ela vai ter imunidade para os outros, como todos os vírus, a gente está na onda dos vírus aí com o Covid, você tem as mutações e tal, mas você vai adquirir alguma imunidade para os outros também. Então, a vacinação ela é disponível na saúde pública, nas clínicas privadas, todo jovem, macho e fêmea, ou seja, masculino e feminino, tem que fazer, tá certo? Na adolescência, de preferência antes de iniciar a vida sexual, efeitos colaterais praticamente zero, todos devem fazer. Agora, isso não significa, é como no Covid, vacinei, não, isso não existe. Exato. Você vai ter que cuidar. Ou seja, o problema é a prevenção no contato. Olha, eu vou ser franco para vocês, eu acho que nos dias de hoje é impossível um jovem, quando está iniciando vida sexual, ele ter relação sexual sem preservativo. Eu praticamente acho impossível, porque
Como eu falei, com essa variedade de parceiros que existe, a variedade é tão grande que não dá para você ter uma vida sexual segura olhando para a carinha bonita do parceiro. Exato. Isso não existe. E achando que a vacina vai resolver o problema. Você só pode se dar o luxo de ter uma vida sexual sem preservativo a partir do momento que você tem uma relação bem estável. E olhe lá. Ou seja, então eu acho que esse é o ponto de partida. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que não deixe. Eu acho que a mulher é o freio da relação. Ela tem que cobrar isso do parceiro, tá? O homem, quando tem ereção, praticamente ele não pensa, né? É mais difícil. Então, a menina é o freio. Então, ela tem que exigir a questão do preservativo. E mesmo usando o preservativo, o contato pode existir, quer dizer, ele minimiza as chances de transmissão. Como eu falei para vocês, a partir do momento que você contactou com o vírus, o próprio sistema imunológico, na maioria das vezes, vai resolver o problema. Ele vai ficar persistente numa pequena porcentagem de mulheres, certo? Dessas que ficam persistentes, quer dizer, o organismo não resolveu de cara o problema, você vai ter a maioria delas ficando latente, quer dizer, o vírus está lá sem provocar nenhum tipo de manifestação ou de lesão, seja no colo do útero, ou na vulva, na vagina, seja lesão externa, que depende muito do subtipo de vírus. A gente divide os vírus praticamente em 2 grupos, grupo A e grupo B. O grupo A são os vírus que têm menos potencial oncogênico, ou seja, de lesar câncer, de levar a câncer. E o grupo B, principalmente o 16, o 18, o 45, 56, eles são denominados por número, geralmente são vírus que têm um potencial de lesar o colo maior. Esses vírus, como eu falei, na maioria das vezes ficam latentes no colo do útero. Um bom preventivo e exames de detecção de captura híbrida, onde você vê DNA de HPV, podem detectar a presença. E um detalhe, não existe cura para o vírus, não existe um remedinho, uma pomadinha, alguma coisa, onde você tem o vírus, passou pomadinha, pimba, melhorou. Não, isso não existe. Diferente de outras infecções vaginais, bactérias, fungos, o vírus não. A única maneira do vírus sair do teu organismo é o teu organismo acabar com ele, que é o que vai acontecer na maioria das vezes. Então, se você tem uma paciente portadora de vírus, você sabe que ela tem o vírus, fez exame, detectou o vírus, mas ela não tem uma lesão de colo que você precisa intervir, essa paciente ela tem que ser monitorada mais de perto. E na maioria das vezes, com o passar do tempo, esse vírus vai desaparecer. O sistema imunológico vai resolver o problema, certo? Ele vai chegar a uma lesão grave numa pequena porcentagem. Então, só tem câncer de colo quem quer. É aquele que não faz prevenção. Quem não acompanha. É um câncer muito previsível. Ele é muito previsível, a lesão de colo. Ele tem etapas. Então, se você pegar no meio do caminho, muito fácil, procedimento simples no colo, simples de resolver. Agora, o monitoramento, como eu falei, o controle pelo ginecologista que é fundamental. Por isso que eu falei, não tem como escapar uma mulher que está tendo vida sexual, ela tem que fazer exame ginecológico, tem que fazer preventivo. Esse é o ponto. Porque aí você tem a chance de detectar o vírus, detectar uma lesão, tratamento precoce, a mulher vai ter vida normal, sabe? Os procedimentos de tratamento de pequenas lesões do colo com HPV são muito simples, procedimentos de consultório, certo? Então, eu penso que, resumindo, vacina, primeira coisa, e cuidados em relação ao contato e exame periódico com o seu médico. Esse eu acho que é o ponto importante. Isso no caso, né, quando a gente está falando de uma doença sexualmente transmissível, mas há outras doenças que costumam também já aparecer na adolescência, às vezes chegam no consultório do ginecologista por conta de dor, por conta de um sangramento excessivo, e aí o ginecologista vai fazendo esse diagnóstico. A gente separou aqui 2 que são talvez mais comuns, não sei se a gente poderia dizer mais comuns, mas que realmente precisam de uma atenção, que é o caso da endometriose e da síndrome do ovário policístico. Então, o que eu queria entender, e que até foram perguntas que a gente já recebeu aqui, é como que se apresentam essas doenças, se há ou não alguma relação entre elas, né? Mas como que normalmente a menina, a adolescente, que sintomas que ela vai perceber e, de repente, acender uma luz para dizer, poxa, pode ser que eu tenha assim, a SOP ou a endometriose? Como que a gente observa isso? Bom, são, como você falou, as patologias bastante frequentes. Acho que o diagnóstico precoce ainda é um grande problema que a gente tem. Vamos começar pela endometriose. Eu acho assim, primeiro, a jovem, quando inicia a menstruação, ou seja, quando ela tem a puberdade, os primeiros ciclos dela geralmente são ciclos mais irregulares, até pela imaturidade do eixo hormonal, né?
É comum a mulher ter irregularidade menstrual quando ela começa a menstruar. Então, às vezes, ciclos curtos, às vezes mais longos, às vezes sangramentos uterinos anormais, isso é comum. Agora, vamos pensar, como você me perguntou da endometriose, inclusive a Priscila provavelmente tem várias coisas a acrescentar com relação à questão da nutrição, é uma doença inflamatória, então vamos lá. Pessoal, não é normal uma mulher ter dor no período menstrual. Essa história, eu tive cólica quando eu era pequena, eu também tive, nossa, uma mulher que tem dor no período menstrual, uma mulher que tem sangramento excessivo no período menstrual, uma mulher que fica prostrada no período menstrual, uma mulher que altera intestino no período menstrual, uma mulher que tem que ir para casa porque está vazando sangue na roupa na escola, ou ela tem que faltar na escola por conta de dor, ou todo mês ela tem que parar no hospital, isto não é normal. Então, toda paciente que tem dor no período menstrual, que tem outras alterações, dor nas pernas, alterações digestivas, às vezes a pessoa se expressa como prostração, cansaço, aquela paciente que parece que ela está gripada no período menstrual. Isso não é normal, acende uma coisa. A gente tem que pensar que a endometriose é uma doença inflamatória, onde você vai ter focos do tecido endometrial fora do lugar de origem. E ela é uma doença estrogênio dependente, quer dizer, quando você ovula e produz estrogênio, o estradiol, ele tem receptores nesses focos. Só que esses focos, eles são diferentes do foco de uma mulher normal. O endométrio de uma mulher normal, ele não tem a mesma reação que tem o endométrio de uma mulher com endometriose quando é estimulado pelo hormônio. Por que isso? Aí você tem muitas dúvidas. Por que isso acontece? Por que algumas mulheres têm endometriose e outras não? A endometriose chega a ter 15% das mulheres de procura de consultas ginecológicas. Ela provoca dor em 45% a 50% das mulheres. Mais de 50% das mulheres com endometriose, elas acabam com esterilidade, quer dizer, dificuldade de engravidar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa endometriose é uma doença inflamatória, ela é estrogênio dependente, e ela é uma doença que tem um diagnóstico, às vezes, um pouco chato de ser feito. Porque não é, eu acho, quando a gente fala chato, não quer dizer difícil. Eu penso que uma paciente que chega com dor para mim no período menstrual, que a mãe atrás por dor, ela tem que se pensar em endometriose sempre. Dor em período menstrual, pensa-se sempre em endometriose. O difícil, às vezes, é que numa menina que não tem vida sexual ativa, você tem a limitação do exame. Você não consegue fazer um bom toque. E, na minha opinião, a história da paciente, ou seja, você conversar, ela te explicar o que acontece no período menstrual dela, a dor, a prostração, alteração digestiva, alteração de sangramento, sangue escuro, dor nas pernas, dor com irradiação na vagina, dor com irradiação para o ânus, às vezes dor debaixo da costela, dor no ombro quando menstrua, às vezes é uma endometriose diafragmática. Quer dizer, dor em período, qualquer inconveniente, qualquer desconforto nesse período menstrual tem que ser investigado. Perceberam que o doutor falou aí uns 10, pelo menos 10, 12 sintomas, né, mulherada? Vocês estão atentas aqui, né? Simplificando, né? E essa paciente, geralmente, quando você consegue fazer um exame... Então, a história ela é muito rica. Se bem questionado, o diagnóstico praticamente está na história. O paciente, o maior especialista de endometriose no Brasil, que é o Dr. Ricardo Pereira, que está entre os top 5 do mundo, sim, ele sempre fala que a endometriose você descobre conversando. A endometriose você descobre com os ouvidos, com os olhos e com o cérebro. Ou seja, pensar em endometriose sempre. Conversou com a paciente, examinou, quando você consegue fazer um bom exame ginecológico, um bom toque, geralmente você já fez o diagnóstico, porque você vai palpar pontos dolorosos. Certo. E aí vem a dificuldade naquela menina que não tem vida sexual. Geralmente essa menina é um pouco mais complicado, você não tem como fazer esse exame. Aí você vai para um exame de imagem, que também não pode ser feito em qualquer lugar. São poucos centros nas cidades, seja em Apucarana, seja em Londrina, em qualquer lugar, que são especializados em diagnóstico de endometriose. Um ultrassom comum não vê endometriose. Uma ressonância comum não vê endometriose. Então, a paciente que chega, não, doutor, eu já fiz ultrassom, não deu nada, tem endometriose. Não tem nada a ver. Então, assim, eu mando minhas pacientes para clínica específica,
Eu tenho dúvida no diagnóstico, eu mando o laudo para São Paulo, onde eu tenho um centro de referência, onde eu já estou acostumado a mandar meus exames. Aí eu vou mapear essa doença, tá certo? Para a gente daí determinar o que nós vamos fazer. Essa paciente precisa de cirurgia, essa paciente eu vou bloqueá-la com um implante hormonal, eu vou bloqueá-la com outro tipo de medicamento, orientação, como a Priscila vai falar, porque essa doença é inflamatória. E se você está encharcada de citocinas inflamatórias, essa paciente tem que mudar o hábito intestinal. Ela não pode ingerir alimentos inflamatórios, glúten, lácteos, alimentos multiprocessados, que ela vai fazer hiperpermeabilidade intestinal, leaky gut, síndrome, vai aumentar as interleucinas, isso vai piorar o quadro dela. Quer dizer, então é um conjunto de coisas. Então, o conselho que eu falo hoje, para a gente simplificar, mulher com dor em período menstrual, qualquer sintoma que a incomode, pense em endometriose, sempre. Com relação aos ovários policísticos, para não esticar muito o assunto, também é uma coisa muito comum. A síndrome dos ovários policísticos vai abranger de 6% a 15% das mulheres nessa fase. E geralmente ela é caracterizada, a grosso modo, não vamos entrar em detalhes diagnósticos, mas são aquelas meninas que geralmente elas têm ciclos longos, quer dizer, aquela menina que, passada aquela fase inicial, onde ela tem as irregularidades menstruais, ela começa a ter períodos longos sem menstruar. Aquela mulher que menstrua a cada 2 meses, 45 dias, ou seja, aquela mulher que tudo geralmente regular. tem menos de 8 menstruações por ano. Segundo, é aquela mulher que vai ter características androgênicas, então oleosidade, muita acne, né? Queda de cabelo, geralmente nessa idade, o hirsutismo é uma das coisas que mais chama atenção, tá certo? Como eu estava falando, a oleosidade, a acne, a queda de cabelo. E uma das coisas que a Priscila vai falar, que é talvez a base da questão do ovário policístico, cada vez, porque ela é bem heterogênea, essa síndrome, e os ovários, que você olha no ultrassom, vai ter lá um monte de cistinhos, um monte de bolinha. Quando você tem 2 de 3 critérios desses que eu citei, você caracteriza a mulher como ovário policístico. E a base da fisiopatologia do ovário policístico, que é o prato cheio para a Priscila, é a resistência à insulina, quer dizer, são as alterações metabólicas. Então, geralmente, é uma paciente que tem alteração nos níveis de insulina, geralmente, lá da mudança epigenética que essa mulher tem da família dela, é aquela mãe que teve diabetes gestacional, é obesa, é diabética, já tem histórico de gestação com diabetes gestacional, peso grande de filho ao nascer, quer dizer, tem um histórico. Essa resistência à insulina vai provocar essas alterações metabólicas, que vai desencadear alterações hormonais, e isso vai gerar todo um abacaxi, que é a síndrome dos ovários policísticos. E, geralmente, ela tem que ser tratada de uma maneira multidisciplinar. Ou seja, o nutricionista tem que estar abraçado com a gente, porque essa paciente tem que ter uma dieta perfeita, ela tem que ter atividade física correta, não adianta fazer caminhadinha engana trouxa. Essa menina tem que ter um exercício resistido, exercício muscular para fibra do tipo 1, não é chegar na academia para ficar bombada, não. Ela tem que ter exercícios corretos, tá certo? Ela tem que ter atividade física correta, alimentação correta e assistência do ginecologista correto. Isso aí, se ela não, desde a adolescência, ela não for bem cuidada, lá na frente ela vai ter problemas, tanto na questão metabólica dela, como na questão reprodutiva. Então, aquela história, ai, tadinha, ela tem um pouquinho de espinha, é meio gordinha e tal. Opa, essa paciente, se ela tem sinais de androgenismo, tem sobrepeso, não está menstruando direito, acende o pisca-alerta. Alerta. Vamos entender, então, como que a nutrição pode entrar para ser uma aliada nesse sentido, né, Priscila? Se a gente for pensar, a gente sabe, e já foi dito por ambos aqui, o quanto que as nossas escolhas têm impacto direto no organismo, né? No caso específico, então, da endometriose e da síndrome do ovário policístico, demais. Então, o que eu quero entender, né? Alguns alimentos tem o poder de aumentar ou diminuir essas inflamações, já que a endometriose é uma doença inflamatória, então se há esses alimentos, e quais prejudicam, e a gente realmente precisa ficar alerta e riscar isso da dieta se eu tenho endometriose ou se eu tenho a SOP. Isso, Thaís, é exatamente isso que você falou, né? Você, doutor Baroni, colocou muito bem.
Então, o que a gente, muitas vezes, as pessoas não sabem é que os alimentos, eles têm vários tipos de classificação, inclusive classificação de fator inflamatório, né? Então, a gente tem os alimentos pró-inflamatórios, aqueles alimentos que aumentam processos inflamatórios no corpo, e temos os alimentos anti-inflamatórios, aqueles alimentos que combatem essa questão inflamatória, né? Então, a gente pode classificar de várias maneiras, e essa é uma das maneiras. Existem tabelas que mostram, né? O fator anti-inflamatório maior ou menor, o fator pró-inflamatório maior ou menor. Então, não dá para colocar tudo, né, no mesmo saco. Mas a gente precisa ter esse olhar com certeza. E antes desse olhar começar, como o doutor Baroni colocou muito bem, a gente precisa, qualquer uma dessas patologias, tanto a SOP, né, que é a síndrome de ovário policístico, quanto a endometriose, principalmente, a gente tem que começar olhando para o intestino dessa mulher, né? Então, observar aí, porque tudo começa realmente no intestino. Então, não adianta nada a gente encher a pessoa de alimentos anti-inflamatórios se o intestino não estiver bom, né? Se a flora intestinal não estiver adequada, se a permeabilidade, né? Eu falo que o intestino é como se fosse uma peneira, né? Ele seleciona o que entra e o que fica fora do corpo. E muitas vezes essa peneira, a paciente já chega com essa peneira furada, né? Então, a gente precisa começar por aí. Então, a partir do momento que a gente faça esse tratamento intestinal, e aí, quando a gente fala de tratamento intestinal, a gente observa que tem alguns alimentos que são muito individuais também, né? Então, a gente começa observando possíveis intolerâncias alimentares. Então, a gente vai olhar o que é individual nessa paciente para trabalhar individualmente, e aqui eu vou falar do que é meio geral mesmo, né? Então, como você falou, a gente tem os alimentos que a gente precisa retirar, né, da maioria das mulheres, porque são os alimentos mais pró-inflamatórios. Então, quais são esses alimentos? Então, a caseína, que é a proteína do leite, o glúten, que é a proteína da farinha de trigo, né? Então, assim, a farinha branca, a farinha integral, todas elas vão ter glúten. A gente trabalha muito também com a questão das carnes, né? Então, a carne vermelha, a gente sabe, quanto mais gordura saturada, né, a carne vermelha, quanto ela é mais pró-inflamatória, então a gente não precisa tirar a carne vermelha, mas a gente vai reduzir carne vermelha, vai aumentar peixe, que é um alimento anti-inflamatório. Então, eu tenho uma tabelinha que eu trabalho dessa questão das proteínas com as mulheres, né? Aumentar um pouco mais de proteína de origem vegetal também, que é uma coisa que a gente tem deixado de lado aí na correria do dia a dia, né? Para você ter uma ideia, eu ouço às vezes de paciente, eu não faço feijão porque é difícil de cozinhar. Aí eu brinco, foi difícil, era na época da sua bisavó, que não tinha panela de pressão, hoje é fácil, né? Então, a gente trabalha muito isso, com a questão das proteínas. E fora essas proteínas que eu comentei, né, que a gente cuida, carne vermelha, glúten, leite, a gente tem também a cafeína, que a gente tem que tomar bastante cuidado, que a cafeína também aumenta processos inflamatórios. Todos os alimentos industrializados, né, então os aditivos alimentares, todos eles são fatores que aumentam a inflamação no corpo. Então, a gente também, o açúcar é inflamatório, e como eu falei do aditivo, o adoçante também é. Então, as pessoas acham assim, então eu vou fugir do açúcar e vou entrar no adoçante. O adoçante também aumenta a inflamação, porque são aditivos químicos, né, na alimentação. Que mais que a gente tem? A gente tem os embutidos, né? Como eu falei da carne vermelha, pior ainda são a linguiça, a salsicha, salame, presunto. Então, essas coisas realmente a gente retira. Bebida alcoólica também alimentos inflamatórios, né? E a soja também é um alimento que é muito comum. Alguns pacientes a gente avalia também a questão do amendoim, das castanhas, mas isso é mais individual. Acho que, no geral, o que eu posso falar é isso: o açúcar, as farinhas, o leite, a carne vermelha, que a gente tem que cuidar, e tudo que é industrializado, né? Que vai só trazer mais processo inflamatório. E aí, o que a gente tem para contrabalancear isso na endometriose? Os alimentos anti-inflamatórios. Basicamente, frutas, verduras e legumes, né? Então, alimentos de origem vegetal, a maioria deles tem fator anti-inflamatório. Eu gosto muito de trabalhar com temperos naturais também, né? Então, o açafrão é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que a gente tem. A gente pode usar para cocção dos alimentos, a gente pode usar em shot, que hoje está bem famoso, sim, né? O shot, para quem não sabe, são bebidinhas, assim, que a gente toma num gole só. Então, por exemplo, põe limão, põe vinagre de maçã, e aí coloca alguns temperinhos, pode pôr gengibre em pó, açafrão. Então, é um mix aí desses temperinhos que a gente pode usar ao longo do dia. Geralmente, as pessoas fazem isso de manhã, mas a gente pode usar antes do almoço, antes do jantar também, são
terapias anti-inflamatórias muito boas. A gente tem vários chás também que são anti-inflamatórios, né, que a gente pode trabalhar nessa fase, sendo que a gente tem que observar se a mulher não quer engravidar, porque alguns atrapalham a questão de fertilidade. Nós já vamos chegar na fertilidade, parte, né? Aí a gente tem que cuidar. Isso, então a gente trabalha bastante com alguns chás também, e sementes, né, chia, linhaça, são alimentos potencialmente, gergelim, anti-inflamatórios também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar na questão da endometriose, tá? E da questão da SOP, né, já posso continuar? Pode, eu gostei muito desse shot anti-inflamatório, viu? Gostei muito. Deixa eu só fazer o seguinte, então, aí a gente já vai pro encerramento dessa primeira fase da adolescência, até porque já são quase 8h20, a gente tem que falar da vida adulta e dos 40 a mais. Mas eu tenho 2 perguntas aqui que são sobre a SOP, e daí você já pode responder, e o Dr. Baroni complementa, que é o seguinte, é a SOP relacionada a ganho de peso, então, se realmente, né, isso procede, e a outra questão é se usar redutores de insulina ajuda no tratamento da SOP. Tá, então eu vou falar da parte... Quer começar? Vou falar da parte alimentar, e essa parte das medicações o doutor responde, que é a parte dele, né? Então, como o doutor falou, né, o SOP é uma doença endócrina que realmente tem aí a resistência à insulina, né, como um ponto central. Então, quanto mais insulina a gente tem no organismo, mais fácil o ganho de peso, sim, tá? Mas eu falo que essa questão é mais fácil aumentar peso com SOP, é mais fácil se a SOP estiver desregulada, se a resistência à insulina estiver predominando. Eu, por exemplo, tenho SOP desde a adolescência, mas eu tenho controle, né, sobre isso através da alimentação. Hoje eu não tomo nenhuma medicação, não tomo anticoncepcional, é só alimentação mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem, como é a questão endócrina, eu falo que tem 4 pilares importantes. A alimentação é a atividade física que o doutor falou, e realmente falou da caminhadinha, que eu achei interessante, é super importante. A questão do controle de estresse, né, administração de estresse e sono, porque tudo isso tem influência. Então, assim, quanto mais estressada a mulher está, mais açúcar, mais carboidrato ela quer, quanto mais carboidrato, mais a insulina sobe, e quanto mais a insulina sobe, mais ela ganha peso, e aí ela fica estressada, daí ela não dorme bem, enfim, é uma bola de neve, né? Então, a gente tem que cuidar de sono, estresse e atividade física, mas da parte alimentar, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa cuidar na questão dos carboidratos. Então, a gente fala muito da dieta low carb, que é diferente de no carb, né? Então, é low, é baixo carboidrato. E, na minha opinião, muito mais importante até do que baixo carboidrato, né? A gente controlar de forma baixa ou moderada a quantidade de carboidrato, é a combinação desses carboidratos. Porque não adianta nada eu falar assim, olha, o único carboidrato que eu consumi no dia foi uma batata inglesa. E a pessoa fazia isso na hora do almoço puro. Quer dizer, se ela comeu só carboidrato, a refeição dela foi 100% carboidrato. Então, a gente não pode fazer isso, é uma coisa que eu trabalho muito, os pacientes ficam, quando eu vou explicar, né, nunca comer carboidrato isolado, nunca, isso é o mais importante. Então, não tem nada assim, é proibido comer pão. Não, desde que você faça uma combinação excelente com o pão. Prefira pão integral, coloque salada no pão, coloque proteína no pão. Então, que você faça as combinações corretas, você vai ter uma dieta de baixa carga glicêmica. Isso que é o mais importante. A gente tem que frear o aumento da insulina através das combinações alimentares, né? E aí, pensando nisso, o que vai controlar? Reduzir carboidratos refinados, farinha, açúcar, não é proibido, é só as combinações, né, que a gente deve fazer de forma adequada e, obviamente, no horário adequado, enfim. Então, eu acredito assim, é muito importante, como o doutor falou, a questão individualizada, né, da SOP, de realmente ter esse quadro multiprofissional, o personal, o médico, a nutricionista, né, para estar cuidando disso tudo. Com relação à questão como falaram da obesidade, aproveitando o que a Priscila falou, é o seguinte, o grande problema é o tipo da dieta, né? Você tem que ter uma orientação correta. Geralmente, a maior parte das pessoas que vão fazer suas dietas por conta própria vão fazer tudo errado. E ela, às vezes, pensa que está comendo direito e está comendo uma grande quantidade de carboidrato simples, está fazendo hiperglicemia, aí a insulina joga esse monte de glicose para dentro da célula, a mitocôndria não dá conta de transformar esse açúcar em energia, vai transformar em quê? Ácido palmítico, ou seja, gordura visceral. E aí vai gerar um processo inflamatório em cima disso, quer dizer, vira uma bola de neve enorme. Ou seja, o ponto básico é corrigir.
Com relação a essas variantes, isso é um ponto importante, que a síndrome dos ovários policísticos, ela tem vários fenótipos diferentes. Existem os fenótipos mais graves, que são aqueles que a gente citou, que é aquela paciente que tem tudo, né? Androgenismo, obesidade, resistência à insulina, não ovula, não menstrua, e tem formas mais leves. Eu tenho pacientes que têm ovário policístico e que são magrinhas, que praticam atividade física, comem direitinho, geralmente ninguém nem percebe que ela tem ovário policístico. Pois bem, com relação ao uso de medicamentos, também é individual, porque às vezes você tem níveis glicêmicos e níveis de insulina controlado apenas com alimentação, com um tipo de atividade, não há necessidade de você usar medicamentos que controlam, tipo metformina, inositol, tem uma gama enorme, além da dieta anti-inflamatória, aquilo que a Priscila acabou de falar. Quer dizer, não dá para você fazer terapia de SOP sem individualizar. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena a gente conversar, anticoncepcional não é tratamento para SOP, ponto. Então, vou repetir. Aquela história de dar anticoncepcional, o velho conhecido Diane 35, isso não é tratamento. Foi o que eu tomei há 23 anos, tá certo, doutor. Mas é que antigamente você achava isso. Era isso. Mas ainda tem gente fazendo isso até hoje. Quer dizer, então, tem SOP Diane. Nada a ver. Você pode usar um contraceptivo oral para SOP quando a paciente tem necessidade de uma contracepção. Só. Ela não vai resolver nada, pelo contrário, quando a paciente está precisando de controle metabólico, a única coisa que eu não uso é uma pílula. Ela precisa controlar o resto. Quer usar um contraceptivo porque essa menina não pode engravidar nesse momento? Perfeito, vamos escolher o método, que muitas vezes eu nem escolho um contraceptivo oral. Eu uso um implante, alguma outra coisa. Quanto menos eu interferir na parte metabólica dela e conseguir melhorar a parte metabólica da resistência à insulina, deixar ela sair da curva e entrar no eixo, certo, metabólico, pronto, aí fica mais fácil tratar. Tá? Perfeito. Não, a hora que o doutor falou, eu voltei no tempo mesmo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha ali meus... Não vou falar quantos anos eu tinha, porque senão vocês vão somar com os 23, né? A gente começa a se entregar. Mas é bem isso, olha, 2 décadas depois e ainda tendo algumas terapias que não fazem sentido. Vamos entrar na vida adulta? Você também tomou, Priscila? Então, olha lá. Nós somos... O fenótipo mais agressivo, eu entrei no Diane por muitos anos também. Então, olha só. Vamos entrar na vida adulta, mulherada? Olha só, né? A Priscila estava falando, eu também achei muito interessante essa análise, né? De que a gente ter esse conjunto da dieta, da atividade física, do controle do estresse, do sono, e aí a gente vai pensando na vida adulta, vai ficando cada vez mais difícil. Tem que pagar boleto, tem que ficar tentando emagrecer e tem um monte de outras coisas para a gente se preocupar também. Então, vamos pensar que, nesse momento da vida, algumas mulheres já estão trocando a preocupação de não engravidar pelo desejo de engravidar. Então, a gente está entrando naquele momento reprodutivo em que muitas mulheres descobrem que tem problemas com relação à fertilidade. Então, vira o jogo. Nesse momento, ela busca o médico para poder tentar entender quais são esses problemas. E aí, doutor, quais são os pontos que a gente vai observar nessa fase? Em primeiro lugar, que aquela paciente que é bem assistida desde lá atrás, que não é o que acontece. Na maior parte das vezes, as pacientes que têm dificuldade, como você falou, de engravidar, são pacientes que já deveriam ter um diagnóstico de endometriose, de SOP, alguma coisa lá atrás. E a maioria das vezes não trataram. É isso que acontece. Uhum. Normalmente, as pacientes têm estudos mostrando que o diagnóstico de endometriose, em média, ele é feito 15 anos depois. É muito tempo. Infelizmente, ela já vai ter um monte de sequelas. E muitas dessas pacientes vão acabar indo para uma clínica para fazer fertilização. Então, o grande problema é esse. Então, vamos imaginar que aquela paciente passou bonitinha, foi feito um diagnóstico. Geralmente, essa paciente não vai ter dificuldade em engravidar. Então, esse é o ponto. Aquela paciente que foi lá na Priscila, quando era nova, que a Priscila orientou lá a mãe, o pai, como comer, ela vai chegar na idade reprodutiva bacana para o médico, porque a mulher não entende o seguinte: gestação é uma coisa maravilhosa, quando bem programada, na hora certa e com o corpo certo. Então, vamos esquecer aquela mulher que não conseguiu, porque aquela mulher que não conseguiu renderia praticamente 1 hora de conversa aqui, certo. Investigação e tal. Então, endometriose é uma causa, ovário policístico e outras coisas mais. Mas essas pacientes geralmente nos procuram quando têm dificuldade em engravidar.
E aí você vai ter que fazer um diagnóstico tardio. Se ela escutou a live e pensou lá atrás, ela vai chegar nessa fase perfeita. Ok. O que eu vejo no meu dia a dia como grande dificuldade da mulher que chega nessa fase para engravidar? Primeiro, as alterações metabólicas e obesidade. Eu acho que quem faz ambulatório de alto risco, disparadamente, o que mais a gente vê nos ambulatórios de alto risco são gestantes obesas, sabe? É aquela mulher que já vem grávida com 80 quilos, já vem grávida com um índice de massa corpórea enorme, já vem grávida com um abdômen avental. E aquela mulher que vai ter um risco maior de aborto, ela vai ter uma gestação com risco maior de hipertensão, de pré-eclâmpsia, de trabalho de parto prematuro, de complicações durante a gravidez, de óbito fetal intraútero, de crianças, quer dizer, é um monte de coisa que ela não sabe. Então, a primeira coisa que, se fosse para dar um conselho para uma mulher que quer engravidar, vá ao nutricionista primeiro, médico, está sobrepeso? Vamos primeiro controlar o seu metabolismo, ver se você tem resistência à insulina, se você tem déficits, quais são teus erros alimentares, você faz atividade física. Primeiro que a gente vai minimizar uma série de problemas. Isso a gente provavelmente vai discutir numa live que a gente vai ter só com gestantes dia 25. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. É suplementar a vitamina D, é corrigir sono com melatonina, é deficiência de iodo, é deficiência de complexo B, de ferro, metilfolato, quer dizer, um monte de coisa que você, na verdade, teria que fazer antes de engravidar. Antes de engravidar. E além de tratar patologias, sífilis positiva, toxoplasmose, essa paciente às vezes tem um histórico de trombofilia que não foi visto, e de repente ela chega grávida, já teve 2 abortos que não foram investigados. É uma paciente às vezes que já teve um primeiro filho e já teve hipertensão e engravida subitamente com tudo descontrolado. Isso é risco. Então, a primeira coisa, se fosse para dar um conselho, essa mulher que está em idade reprodutiva, eu quero reproduzir, não engravide antes da consulta. Procure seu médico, faça teus exames, veja se você está pronta para engravidar. Quanto mais a gente prepara essa grávida, geralmente as gestações são mais bem-sucedidas, né? Menores riscos, complicações menores, e geralmente você vai terminar os 9 meses com um concepto que você vai levar no colo para casa. Muito mais tranquilo. Não existe nada mais frustrante para um profissional de você ver uma paciente com 100, 120 quilos grávida, que a gente sabe que vai dar problema, sabe? Por mais... Você acha que uma gestante com 120 quilos, ela consegue fazer dieta durante a gestação? Não. Impossível. Não faz. Isso não existe. Ela tem que controlar antes. Então, não adianta a gente querer dar bronquinha na gravidez, falar, olha, vamos emagrecer. Ela não vai conseguir. É o pior momento para fazer dieta na gestação. Então, o conselho que eu dou, partimos daquela fase, agora eu não quero mais cuidar, quero ter filhos, primeira coisa, vamos também fazer um protocolo antes. Isso. Alimentação, atividade física, que eu também posso fazer da gravidez. Essa história de grávida, posso tudo, como de tudo, estou comendo por 2, isso é um absurdo. Estou grávida, não posso ir para academia, não posso fazer atividade física? Mito, sabe? Então, quanto mais normal a tua vida for, quanto metabolicamente mais perfeito você tiver, logicamente que o sucesso na gravidez é maior. Não sei se a Priscila concorda comigo. Deixa eu, antes de eu passar para a Priscila, deixa eu só aproveitar essa deixa que o Dr. Baroni deu sobre a live do dia 25, que na verdade esse convite vai ficar aberto, é o 32º curso de gestantes da Unimed. Ele é online, ele é 100% gratuito, então ele vai acontecer entre os dias 25 e 29 de outubro, vai ser aberto pelo Dr. Baroni no dia 25, na segunda-feira. Então, se você que está gestante ou conhece pessoas que tenham interesse, pode participar, é só se inscrever lá no site www.unimediapucarana.com.br, tá? Então, só para a gente não esquecer, né, aproveitar e já deixar esse recado aí para vocês. Priscila, além desse cuidado pré, né, vamos imaginar assim, esse cuidado pré, então a gente tem também algumas questões assim, que a gente ouve, ou vê, ou lê, então tem aqueles alimentos que vão ajudar na fertilidade, tem aqueles alimentos que vão contribuir para esse momento. Isso é verdade? Isso é mito? No que a mulher tem que focar em termos de nutrição se ela está querendo engravidar, se ela está buscando esse momento?
Então, Thaís, na verdade, não existe um alimento isolado que vai mudar nada, né? Um alimento que vai ajudar a engravidar. Existe um contexto todo, como o Dr. Baroni falou, a fala toda dele, né? É importante cuidar como um todo. Eu falo que toda mulher que eu atendo, né, em fase reprodutiva e que é casada ou não é casada, mas eu pergunto, tem vontade de ter filhos? É uma pergunta que eu faço sempre para mulheres jovens. E responde que sim, eu já aviso, nosso pré-natal está começando hoje, independente, daqui 1 ano que eu vou pensar nisso, daqui 2, vamos começar o pré-natal, vamos perder peso, vamos cuidar. É muito triste você pensar que no mundo, assim, com mais de 40 nutrientes, a pessoa acha que tomar ácido fólico está bem, né? Então, eu já estou tomando ácido fólico. E aí, avaliou os outros nutrientes, né? Verificou até os níveis mesmo de ácido fólico para individualizar essa questão. Então, é muito, muito complexo. Como o Dr. Baroni falou, a questão da epigenética, né? Que é a influência do meio ambiente, né? Do meio que a pessoa vive sobre a genética dela. Então, a gente pode alterar a nossa genética dependendo do nosso estilo de vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a gente pode estar levando aí doenças para o nosso filho na vida adulta que começam já na gestação. E isso não é só a influência da mulher, né? A gente está falando muito da mulher, mas eu sei que deve ter alguns homens ouvindo, e mesmo as mulheres podem conversar com o marido, porque a gente sabe que os nutrientes, como eu falei na fala lá atrás, influenciam na qualidade do óvulo, mas influencia também na qualidade do espermatozoide, e de forma geral, a gente precisa cuidar de intestino, a gente precisa fazer uma dieta anti-inflamatória e antioxidante, né? Para a gente estar numa fase boa de engravidar, além do peso estar controlado, atividade física em dia, tudo isso que a gente já comentou. E existem alguns alimentos, sim, que a gente pode citar, né, que a gente tem estudos, por exemplo, frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, semente de abóbora, alimentos aí que são ricos em alguns nutrientes que a gente pode, inclusive, suplementar. É muito comum também quando a gente entra nessa fase pré-natal, né? Eu falo que é o pré-natal antes da gestação, né? Que a gente pensa em pré-natal, já estou grávida. Não, antes de engravidar, vamos iniciar o pré-natal. É o planejamento mesmo. Através aí, realmente, de você fazer exames, de você repor através de suplementos individualizados, né? Os nutrientes que precisam. A gente trabalha muito com antioxidante, ômega 3, zinco, selênio, coenzima Q10. Então, é muito individual aí o que a pessoa precisa, baseado no estilo de vida que ela já tem. Até porque esse sobrepeso também pode dificultar que a mulher engravide, né, doutor? A mulher que já está acima do peso, dificulta. Eu até prefiro que não engravide, né? Porque o sobrepeso, sem dúvida nenhuma. Se você tem sobrepeso, você vai ter alteração metabólica, alteração na tireoide, alteração nos níveis de cortisol, tudo isso interfere no período ovulatório. Qualidade da ovulação, com certeza, vai ser pior. Tá? Níveis de esteroides, quer dizer, tudo interfere. Olha, eu vi aqui que o pessoal perguntou, né, sobre os atendimentos. O Dr. Baroni, ele tem o consultório em Vaiporã, também tem o consultório em Londrina e em Foz do Iguaçu, né, doutor? O senhor também atende em Foz. Ando bastante. Anda bastante, mas também tem o perfil dele do Instagram, tem muito conteúdo também, viu? Vídeos, então, para quem tá ficando com dúvidas, com vontade de ver mais informações. A Priscila tem o consultório aqui em Apucarana, né, Priscila? Isso mesmo. Mas, gente, com a teleconsulta, né, também estão acessíveis aí em vários outros locais. Para a gente fechar essa fase da vida adulta e acelerar um pouquinho, chegando no 40 a mais, que a gente chamou aqui, tem algumas perguntas que tinham sido mandadas anteriormente, que não são diretamente relacionadas a essa questão aqui da fertilidade, mas acredito que é importante a gente falar sobre isso também. Candidíase, que é muito comum, deve aparecer muito no consultório, né, doutor? E existe aqui uma dúvida de que se realmente a ingestão de carboidratos propicia a candidíase, qual que é a relação? Olha, a cândida é um fungo que pode aparecer primeiro que ela já vive na vagina das mulheres, né? Normalmente o sistema imunológico não deixa que ela se prolifere, né? Então existe um equilíbrio da flora vaginal de maneira que você vai ter os lactobacilos vaginais que vão impedir essa proliferação exacerbada do fungo. Várias situações provocam um aumento da incidência de Candida albicans, ou seja, a manifestação clínica do fungo. Então, os sistemas, todas as situações onde você tem queda de resistência,
Então, uso de antibióticos, doenças crônicas, e uma das coisas que a gente, cada vez que estuda mais, se interessa por esse assunto, é a questão, como a Priscila falou, é o nosso intestino, é o segundo cérebro. Porque você tem que pensar que se você tem alteração nessa flora intestinal, predomínio de algumas bactérias sobre outro, você vai ter desbiose intestinal, automaticamente essa desbiose intestinal pode provocar alteração nessa peneira que a Priscila falou, ou seja, o leaky gut, que a gente chama. Essa alteração de permeabilidade vai alterar a flora vaginal. E então, assim, o primeiro ponto é estabilizar a parte intestinal. Esse é o ponto. Alimentação, sim, porque o açúcar geralmente é uma das maiores causadores de desbiose intestinal. E outra coisa é que os diabéticos, geralmente, eles têm uma hiperproliferação de germes oportunistas na vagina também, tá certo? Então, são várias situações. Cândida esporádica é uma coisa. Uma mulher tem um episódio ou outro na vida dela, não está dentro do anormal. O que seria uma frequência normal? Assim, uma frequência é aquela normal. Mulher que cada 2 meses tem fungo, ou toda vez que pós-menstrual... Pós-menstrual. Ela também começa a ter sintoma. Agora, tem um detalhe importante, que nem tudo que coça na vagina é cândida. Certo. Então, é comum a mulher, de repente, ela criar aquele estigma, tem o cândida. O meu médico falou que é cândida, toma irritou a fluconazol. vagina, ela já vai na farmácia, antifúngico. Isso aí também é ruim, porque o uso em demasia de antifúngicos na vagina vai detonar a tua resistência. E você vai matar, inclusive, os bacilos de Doderlei, né? Os lactobacilos acidófilos que tem na vagina. Muitas vezes, o tratamento que a gente faz para a cândida é com lactobacilos. Eu uso muito lactobacilo vaginal e probiótico para tratar cândida. Quer dizer, na verdade, cândida de repetição, a primeira coisa que tem que parar, parou tudo, vamos corrigir teus hábitos de vida. Certo. Alimentação, açúcar, flora intestinal, quer dizer, mudança de hábitos, uso de medicamentos, antibióticos, quer dizer, para tudo e vamos cuidar, certo? Geralmente, até o uso de alguns contraceptivos em demasia, quer dizer, tem várias situações que, às vezes, você mudando os hábitos, você melhora essa incidência de cândida. Está ficando cada vez mais óbvio por que o ginecologista e a nutricionista estão juntos aqui hoje, né, gente? Porque, meu Deus do céu, a boca, olha só. Tem mais algum... cérebro, não é, Priscila? Isso mesmo. Segundo o cérebro, a importância do intestino, né? E é isso que o doutor falou mesmo. Quando é uma candidíase esporádica, eu acho que realmente não temos se preocupar tanto com o estilo de vida e alimentação, mas candidíase de repetição realmente merece uma atenção, uma dieta, né, uma suplementação, uma revisão, tudo isso que o doutor falou. A gente vai evoluir um pouquinho aqui, tem uma pergunta sobre climatério, eu vou segurar só um pouquinho ela para a gente poder falar sobre esse início dos 40, né? Porque daí tem um tempinho ainda para chegar no climatério, mas o que a gente percebe eu tô com 39 anos, então a gente percebe claramente algumas mudanças com relação à facilidade ou dificuldade de perder peso, à textura da pele, um monte de questões aí que uma década a mais ela vai fazendo uma diferença grande, né? Então, essas alterações metabólicas elas vão ficando muito gritantes com a chegada aí dos 40. Além disso, Dr. Baroni, o que mais que é importante a gente ficar atenta nesse momento? Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que optou por não ter filhos. Na live passada, eu já descobri que é uma chance maior de câncer de mama, por exemplo. Estou mais suscetível ao câncer de mama. E aí, o que mais, né? O que a gente tem que ficar atenta nesses 40 a mais? Bom, é o seguinte, o que é climatério, né? Acho que esse é o ponto. Nós temos que imaginar que depois dos 35 anos, você já vai ter um processo de degradação, de envelhecimento ovariano. Então, uma mulher com 35 anos já tem uma produção, por exemplo, diminuída de testosterona. Com 40 anos, ela já tem metade da testosterona que ela tinha aos 20. E a testosterona é o hormônio que te dá força, rapidez, memória, sono e sexualidade. Então, é muito comum, por exemplo, mulheres depois dos 35 já ter queixas, por exemplo, de deficiência de testosterona. Por isso que é até importante na escolha do método, né? Depende do método que você use numa mulher de 35 anos, ela já tem deficiência de testosterona e você dá uma pílula para ela. Coitadinha dela, né? Piora.
ela vai se transformar numa freira, né? Desculpe, mas é isso que acontece. Então, a gente tem que começar a pensar que essa mulher já tem deficiência de testosterona. Com 40 anos, ela inicia o que a gente chama de climatério. Então, o que é o climatério? Do grego climácter, que é a queda em degraus até o período crítico. O período crítico seria quando ela para de menstruar, lá em torno dos 50 anos, que é a menopausa. Então, essa queda hormonal vai acontecendo já dos 40 para frente. Quando ela é antes dos 40, a gente chama de falência ovariana prematura, que é o popularmente que eles chamavam de menopausa precoce. Depois dos 40 anos, ela está no climatério, e esse climatério, em qualquer período, ela pode parar de menstruar. Ela pode parar com 41, 42, a maioria vai parar em torno dos 50. Mas é fato que depois dos 40 anos, os ovários já vão produzir hormônios de maneira diferente. E quais os hormônios principais que o ovário produz? Além da testosterona, o estradiol, a progesterona, principalmente o estradiol a testo. Então, o que acontece? Essa mulher vai tendo quedas nesses hormônios e automaticamente ela começa a ter sintomas, que vai depender muito da fase. Geralmente, o primeiro sintoma que ela tem é da queda de testosterona, como eu falei, cansaço, perda de massa muscular, rendimento diminuído no trabalho, principalmente nos dias de hoje, onde a mulher tem uma vida muito ativa, tanto no trabalho como sexual, na atividade física, academia. Quer dizer, ela exige e é muito mais exigida na sociedade. Então, é bom que ela tenha níveis de testosterona altos. Como os franceses sempre falaram, a testosterona é o hormônio do sim, né? Sim, eu posso, sim, eu vou, assim eu quero. Quer dizer, níveis baixos de testosterona em mulher também repercutem nessas decisões. À medida que o climatério vai se desenhando mais próximo dos 50 anos, além da testosterona vai ter a queda de estradiol. E aí a mulher geralmente começa a ter períodos de irregularidade menstrual, que são comuns no começo. Então, tipo, aquela mulher que menstruava certinho todo mês, ela começa a falhar a menstruação, ou vir 2 vezes por mês, ou o ciclo ficar muito curto, a cada 20 dias, ou então ela sangrar mais, ou sangrar 2 vezes. Quer dizer, as irregularidades menstruais são comuns. Até o ponto que ela vai parar de menstruar. E aí a riqueza de sintomas vai ser maior. Então, quando ela deixar de produzir estradiol e testosterona, que são seus 2 principais esteroides sexuais produzidos pelo ovário, ela vai começar a ter todas essas alterações que você falou. Começa na pele, que diminui a produção de colágeno, a dor articular, perda de massa óssea, unha, cabelo, a osteoporose, que é uma coisa gravíssima a médio e longo prazo, que é a segunda causa de morte de mulheres idosas no mundo, né? Que acontece depois que a mulher começa a ter diminuição de seus esteroides. Os sintomas cognitivos, então o hormônio é um vasodilatador, ele melhora o fluxo sanguíneo cerebral, a falta de hormônios diminui a produção de neurotransmissores, ou seja, a chance de depressão nessa idade aumenta, cansaço, desânimo, perda de atitude, aumenta a incidência de Alzheimer, a terapia hormonal diminui em 30% a incidência de Alzheimer, os infartos são maiores, então a mulher na menopausa aumenta em 27% o risco de infarto. Os problemas metabólicos, como a Priscila vai provavelmente comentar, essas mulheres geralmente começam a ter menos tolerância ao açúcar, mais resistência à insulina, elas têm uma tendência a ganho de peso maior, a deficiência dos hormônios provoca um quadro inflamatório nessas mulheres, a deficiência de testosterona leva a uma resistência à insulina maior, os problemas vaginais, a vagina seca, a perda de urina, a dificuldade de ter relação, então a vagina, a médio e longo prazo, por falta de hormônios, ela vai ressecando, vai atrofiando, perda de sensibilidade, o clitóris vai ficando ruim, ou seja, é um monte de coisa que vai acontecendo que a gente precisaria que umas 2 horas, pelo menos, para brincar com esse assunto. Mas o que eu quero dizer, assim, para deixar essa mensagem, que é fundamental que quando a mulher identifique o climatério e as deficiências hormonais, ela faça o tratamento. Hoje tem tratamentos fantásticos. Você repõe hormônios bioidênticos, de baixa dose, você praticamente deixa a mulher fisiologicamente como ela era. Eu tenho pacientes de 70, quase 80 anos, que têm uma vida normal, que praticam esportes, que têm vida sexual ativa, que têm ossos bons, que têm musculatura boa, que têm a qualidade de se deslocar, de ir e vir, não precisa ser arrastada pelos outros, carrega a própria mala para viajar. Então, acho que esse é o ponto importante. A mulher tem que entender que nesse período, após os 40 anos de climatério, ela tem que identificar quais são as deficiências hormonais,
saber que isso vai ter problemas lá na frente e já começar essa terapia individualizada de acordo com as necessidades. E tem duas questões aqui que realmente eu gostaria de salientar, porque algumas pessoas entraram na live há pouco tempo, então essa live ela foi dividida em 3 fases da mulher, e eu peço que vocês assistam, depois voltem lá e assistam, porque a gente começou falando das questões da adolescência, depois passamos para a vida adulta e agora estamos aí nos nossos 40 mais. E o Dr. Baroni disse uma coisa lá no início, quando a gente estava falando da endometriose, né, da síndrome do ovário policístico, enfim, não é normal ter dor. Então, aquela questão que, mas é cólica assim mesmo, a mulher sofre mesmo, quando está menstruada parece que está 3 dias morrendo. Não é normal, não é normal. Você não tem que passar 20, 25, 30 anos da sua vida sofrendo com dor, achando que é normal. E a outra questão, também não é normal, você não precisa acabar a sua vida sexual, você não precisa ficar nesse quadro todo, que aliás, doutor, o senhor foi pintando um quadro bem crítico aqui, né, e eu tenho certeza que muitas mulheres que não estão buscando as terapias adequadas para essa fase, estão se enxergando nesse quadro, né, é uma fase muito complicada, mas não precisa ser assim. A gente está trazendo essas informações justamente para esclarecer que não precisa ser assim, né, Priscila? E, Priscila, eu acredito que você receba muitas pacientes nessa idade se queixando de, meu Deus, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos, eu ficava uma semana sem jantar, eu perdia 3 quilos, né, perdia 4 quilos, e agora eu fico 1 mês fazendo dieta, atividade física para perder 500 gramas. Por que é tão difícil emagrecer, né? Um pouco o doutor já explicou, mas enfim, dá para driblar isso? Como que a gente pode trabalhar para manter o peso? Dá sim. Na verdade, assim, além de tudo que o Dr. Baroni colocou, né, da parte do ponto de vista fisiológico, né, e que realmente, né, ele começou a falar a partir dos 40, eu fiz 40 agora, eu já comecei aqui a palpitar, eu falei, eu preciso de uma consulta. Não, eu conheço assim, o Dr. Baroni há uns 15 anos, eu acho, desde que eu comecei a trabalhar na Unimed, ele já falava isso, eu já ficava com a minha antena ligada, Então, chegou a minha hora, Dr. Baroni, chegou a minha hora. Eu estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, né, pessoalmente, assim, por vídeo, mas eu já conheço, né, de nome há muito tempo, exatamente por essa fase da vida. Eu tenho várias pacientes que eu compartilho aí, né, dos conhecimentos dele nessa fase. Mas, assim, eu que estou há 18 anos na área de nutrição, o que eu percebo? Além de todas essas mudanças que a gente fala, né, a partir dos 40, mas que realmente não tem uma idade igual para todas as mulheres, cada uma na sua fase, né? Algumas um pouquinho antes, algumas um pouquinho depois, enfim. Mas o que eu percebo muito também é o seguinte, é aquilo que você disse, quanto mais a gente vai ficando mais velha, mais responsabilidade, como o doutor falou, a gente vai assumindo, a gente é cobrada com muito mais coisas, a gente tem a autocobrança, e eu percebo muito também a questão do estresse. E o estresse, ele também tem várias mudanças hormonais que engordam, né? Então, eu sempre pego muito nisso também, da gente observar essa questão do estresse, a atividade física, né? A gente vai chegando nessa idade, parece que não tem mais aquela coisa de pegar, né, com raça para fazer, enfim, por mudanças hormonais e por falta de cultura mesmo, né? A gente veio aí de uma cultura que uma caminhada era exercício. Nossa, faz caminhada todo dia, como se isso fosse maravilhoso. Eu falo, se você tiver 95 anos, é ótimo, mas né, menos do que isso, vamos fazer outra coisa. Enfim, então a gente tem outros fatores que influenciam, sim. Eu acredito que, assim, quando chega realmente a menopausa, fica um pouco mais complicado. Nessa fase de climatério, a gente consegue driblar melhor. E o que é mais importante nessa fase, que eu acho, assim, é melhorar aquela questão, tudo que a gente já falou, né? Intestino tem uma tendência maior a ter desbiose nessa fase, então a gente tem que ter um cuidado maior. A questão da intolerância alimentar pega mais do metabolismo dessas mulheres, então trabalhar isso. A alimentação anti-inflamatória, porque, como o doutor falou, a mudança hormonal aumenta processos inflamatórios, então a gente tem que ir em cima disso. E a dica que eu posso dar mais, assim, de tudo que eu já falei, que eu acho que é importante nessa fase, é a gente mesclar, como fala, estratégias nutricionais. Eu acho que é o que mais funciona nessa fase. Enquanto você tem 20, 30 anos, você pega uma estratégia, me adaptei, sei lá, com jejum intermitente, vai que você chega no seu peso. Nessa fase de climatério e menopausa, a gente tem que mesclar. Então, eu falo para os meus pacientes, vamos fazer 14 dias esse protocolo, 14 dias outro protocolo, depois a gente volta, né, e a gente vai fazendo estímulos diferentes e com certeza dá para ter resultado, não é porque a gente chegou nessa fase que vai ter que se adaptar com excesso de peso, não.
Tem uma pergunta aqui da Vivian, a Vivian Marcato, é da Câmara da Mulher Empreendedora também. O começo do tratamento de reposição hormonal cedo, em caso de menopausa precoce, aumenta o risco de câncer? Tem alguma relação? Não. Na verdade, assim, criou-se um mito com relação a essa questão, o hormônio câncer. Então, a primeira coisa é a gente desmistificar isso. Hormônio não provoca câncer. Ponto. Se fosse assim, quem teria câncer era a menina de 18 anos, que está bombando de hormônio. E não a mulher da menopausa que não tem hormônio. É o primeiro ponto. A mulher que tem câncer é que não pode usar hormônio, é diferente. São duas situações diferentes, porque o câncer de mama não é hormônio independente. Então, são situações diferentes. Independente da idade. Por isso que existe o que a gente chama de individualização. Então, quando você vai fazer uma terapia hormonal numa mulher, por exemplo, seja ela precoce, você vai escutar o histórico dessa mulher. Uma mulher, por exemplo, que tem histórico grave de câncer de mama na família, 2 ou mais parentes diretos, você vai ter que fazer estudo genético dessa paciente. De repente, fazer um perfil genético dela, para ver se, de repente... E mesmo assim, é uma decisão que você vai ter que tomar junto com ela. Você vai ter que pesar na balança o que é melhor para ela naquele momento, certo? Agora, uma mulher que não tem histórico de câncer, fez os exames, e outra, você não vai fazer nenhum tipo de tratamento hormonal no climatério, ou qualquer fase nenhuma, você tem toda uma avaliação da mama dessa paciente, primeiro ponto. Segundo, que essa relação de câncer de mama e coisa surgiu no final dos anos 90, 2000, existe um estudo americano chamado WHI, que na época, para ser bem simplista, ele relacionou o câncer de mama com o uso de hormônios. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Infelizmente, isso deu um boom tão grande na época que respinga até hoje. Então, você vê muitas mulheres, muitos médicos, muita gente que não, o hormônio dá câncer. Não, hormônio não provoca câncer de mama. Agora, você vai ter que ver que tipo de hormônio que você usa. Então, hoje, por exemplo, a gente usa... Eu não faço tratamento via oral. Meus tratamentos de climatério, né? Eu fujo, ou é implante, eu não uso via oral. Eu não uso hormônio sintético, eu uso hormônio bioidêntico. Eu uso hormônios em baixa dose. Quer dizer, você consegue dar qualidade de vida para a pessoa. Agora, vem cá. Infarto, doença cardiovascular, é a doença que mais mata mulheres no mundo. E isso se previne com reposição hormonal se você fizer aproveitar a janela de oportunidade. A segunda causa de morte indireta de mulheres no mundo é a osteoporose. Você previne com reposição hormonal. Eu assisti uma aula, conheci inclusive pessoalmente o Dr. Philip Sahel, um americano, e ele falou que os 10 anos que sucederam esse trabalho que eu falei nos Estados Unidos foram os piores anos da mulher americana, porque elas pararam de fazer terapia hormonal e a incidência de câncer de mama ficou a mesma, só que morreram muito mais mulheres de suicídios, depressões e de infartos. Foram os piores anos da mulher americana. Então, hoje, a gente tem clareza. Eu dei uma aula para 400 médicos há 3 semanas atrás, no Congresso da Bahia, e depois de mim teve um mastologista de São Paulo, doutor Ivo, que falou exatamente isso. Não é proibitivo você fazer uma terapia hormonal no climatério, mas desde que você individualize. O que eu não posso é chegar aqui para vocês e falar, gente, todo mundo no climatério vai usar hormônio, tá, receita? Não, isso não existe. Você tem que individualizar. Cada paciente é uma paciente. E você tem que ver vantagem e desvantagem de cada terapia. Agora, que terapia hormonal proporciona uma longevidade muito mais saudável, isso a literatura nos diz, não é o Dr. Baroni quem está falando isso. Mas que bom que o Dr. Baroni veio aqui para falar isso para a gente hoje. Aliás, uma aula, né, de fases da mulher. Priscila, foi muito interessante, né, entender o quanto que realmente a nossa alimentação aí pode ser a nossa maior aliada ou a grande vilã, né? O quanto que a gente acaba se sabotando. Gente, nós já estamos com 9 horas da noite, 1h30 de live. Tem muita coisa, né? A gente vai se perdendo aqui no tempo, mas eu vou deixar aqui para as pessoas que quiserem mandar perguntas depois pelo direct da Unimed Apucarana ou pela mensagem, tá? Porque daí a gente pode encaminhar para os nossos especialistas. Quero agradecer novamente o Dr. Baroni e a Priscila por estarem remotamente, mas aqui conosco, abrilhantando essa live rosa. Muito obrigada pela participação de vocês. Quiserem deixar uma mensagem final aí para a nossa audiência?
Priscila, você pode falar, as mulheres primeiro. Ladies first. Obrigada, doutor. Eu quero agradecer novamente o convite, a parceria da Unimed de anos, né? Agradecer aí os ouvintes que estavam nos acompanhando, me colocar à disposição, aí como a Thaís colocou, e obrigada também pelo prazer de conhecer o Dr. Baroni, que com certeza serei paciente em breve. Obrigado, Priscila, o prazer foi meu de te conhecer também, nós dividimos pacientes em comuns, eu tenho pacientes minhas, tanto de Londrina como de Vaiporã, que são suas clientes, e eu acho que toda live tem que ter esse gostinho de ficou alguma coisa a mais. Eu fico muito feliz pelo convite, eu acho que esse assunto, discutir e informar sempre é o melhor caminho, eu acho que é por aí que a gente consegue proporcionar qualidade de vida para as nossas mulheres, certo? É isso que eu aprendi com o meu mestre, o professor Ocimar Coutinho, que a gente pode trabalhar para a qualidade de vida da mulher ser melhor, é isso que eu tenho me dedicado nos últimos mais de 10 anos da minha vida, e com relação à questão de terapia hormonal nas mulheres, e eu fico feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos encerrando por aqui. Você que ficou até agora, né, até o final da live, tem prêmios, então o que você tem que fazer? Vai lá no feed do Instagram ou lá no post do Facebook e comenta. Eu participei da live rosa. Tá? O sorteio vai ser feito ainda hoje, então terminando aqui, vai lá, já comenta. Se você for sorteado, a equipe da Unimed Apucarana vai entrar em contato com você. Quero agradecer novamente o apoio da FEComércio, da Câmara da Mulher Empreendedora, Civana, a CIA, SL Administração e Participações, Sicredi, Grupo Fórum, Cicobi Aliança, Persis Internet e a Valdar Móveis. Continue acompanhando as redes sociais da Unimed Apucarana, no Instagram, no Facebook, para mais informações. E lembre-se, prevenção, gente, é o ano todo. Informação também. Muito obrigada. Boa noite.